Primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é que muitas vezes a gente vai para uma entrevista pensando em impressionar, né? Ah, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer tudo certo, eu tenho que impressionar, meu Deus do céu. E, na verdade, a entrevista é um processo de venda e confiança. Obviamente que tu tem que saber vender o teu profissional, tem que saber falar bem das tuas atribuições, dos teus conhecimentos, do teu currículo. Mas você também tem que passar confiança para esse recrutador. Nós, recrutadores, estamos tão ansiosos quanto vocês para achar alguém. Sabe por quê? Se nós contratamos errado, dá 2 meses a pessoa sai, a culpa é de quem? É do RH. Se a pessoa comete um erro dentro da empresa, a pessoa às vezes pode ser até de má índole, não tem como a gente descobrir muitas vezes na entrevista. Acontece algum problema, a culpa é de quem contratou. Então a gente também tem uma grande ansiedade em ser assertivo na seleção. E não é como vocês pensam, às vezes tu vai te candidatar para uma vaga e tu vê ali que tem 200, 300, 600 pessoas se candidatando para a mesma vaga que você. E aí tu pensa, meu Deus, vai ser impossível. Tanta gente boa ali querendo concorrer comigo, tanta gente melhor que eu, a gente está sempre se diminuindo, né? E na verdade, para nós, RHs é diferente. A gente pode, às vezes, receber 1000 currículos. É um grande funil para a gente conseguir achar 2, 3 pessoas que tenham o perfil que a gente busca, tá? Então, vocês precisam entender que quando você vai para uma entrevista, você não vai só para falar do seu currículo, até porque se o RH quiser saber do teu currículo, ele já tem ali em mãos, ele não precisa que tu sente na frente dele. Se tu tá na frente do recrutador, tu já passou na parte técnica, o teu currículo ele já é ok. Agora você precisa passar confiança para ele, passar a confiança de que você é uma boa pessoa, de que você tem ética, de que você é uma pessoa que vai querer aprender, se desenvolver, crescer dentro da empresa. Então, no momento que tu está sentado na frente de um gestor, de um dono da empresa, de um recrutador, seja quem for a pessoa que está te entrevistando, chegou o momento de você passar confiança. E como é que a gente passa confiança? Quero que vocês imaginem aí o seu melhor amigo, a sua melhor amiga hoje, a pessoa que você mais convive, que você mais conta a sua vida. Normalmente, essas pessoas a gente tem um nível de intimidade maior. Tem pessoas que com o olhar a gente já consegue entender o que a pessoa quer dizer. Não é diferente de quando a gente vai para uma entrevista. Como é que o recrutador vai sentir confiança em ti? A partir do momento que tu ir abrindo a tua intimidade. Um amigo vai se aproximando mais e vai te conhecendo melhor e isso vai gerando uma intimidade entre vocês. A entrevista é igual. Obviamente que tu não vai contar a tua vida inteira, mas você precisa dar alguns spoilers, contar um pouco mais sobre a sua vida, sobre a sua personalidade, sobre o que você gosta. Então, tem que ter essa parte de passar confiança, de falar quem você é, de falar um pouco mais dos seus valores. Por exemplo, eu vim aqui e contei para vocês o meu currículo. Ok, tantas outras profissionais vão vir aqui, vão falar do currículo, do tempo de experiência, da minha formação em RH e etc. Mas eu chegar para vocês e dizer, olha, eu sou crossfiteira, gosto de crossfit. Outra coisa é que eu sou recém-casada, faz 5 meses que eu fiz um casamento lindo, maravilhoso, que era o meu sonho. Aí eu começo a contar a minha vida para vocês. Daqui a pouco vocês estão achando assim, já tô mais íntima da Carol. A gente já começa a criar uma amizade, porque eu tô abrindo mais a minha vida. Daqui a pouco tu pode te identificar e praticar o mesmo esporte que eu, né? Então, tem coisas que a gente vai abrindo para realmente gerar essa confiança na entrevista. Então, você deve falar da sua parte pessoal e também vender da melhor forma o seu profissional. Alguns de vocês podem estar aí se perguntando, Carol, mas eu não tenho experiência. Como é que eu vou vender o meu profissional? E já deve ter outros que têm muita experiência, pensando por onde que eu começo. Então, eu vou contar para vocês como é que a gente vai fazer esse passo a passo aí, que é um roteiro mesmo que vocês devem montar para apresentar a história de vocês, tá? Se você não tem experiência, aí já fica a dica. A Fernanda deu a dica da escola aí, né? No início do. Agora eu nem lembro o nome da escola, mas depois a Fernanda vai relembrar aí para nós. Com vários cursos, eu estava olhando os valores do curso. Qual é que é o nome, Fer? É a UEMP, a Universidade do Emprego. UEMP. Eu estava dando uma olhada enquanto ela estava falando, tinha cursos ali de R$ 30, gente. Tinha vários cursos gratuitos, tinha cursos de baixo investimento. Então, se você não tem experiência e não sabe como vender o seu profissional, faça muitos cursos, cursos online, cursos gratuitos, aproveita as oportunidades, investe nem um pouquinho que seja, vale a pena, porque lá na hora da entrevista você vai falar desse conhecimento que você está adquirindo,
tá? Bom, vamos para o próximo passo, que é realmente por onde que a gente começa numa entrevista de emprego. Vai surgir a pergunta logo no início. Me fale sobre você, conta quem você é, ou até mesmo às vezes ele vai fazer uma pergunta, o entrevistador, fale do seu currículo, das suas experiências. Independente de como é a forma que ele vai te passar a bola, que ele vai dizer, bom, agora fala, eu quero te ouvir, você sempre tem que começar por uma apresentação pessoal, tá, gente? Muito se engana as pessoas que começam já falando do currículo. E isso eu vou dizer para vocês. Teve semanas aí do meu mês anterior que eu fiz 40 entrevistas no meio de uma semana. Se eu te disser que 38 pessoas falavam, fala aí um pouco sobre você, a pessoa já começa a falar do currículo, eu vou estar falando a verdade para vocês. De 40 pessoas, 38 já começa falando do currículo. Ah, então, sou formada em tal coisa. Pô, peraí, calma. Teu nome, tua idade, onde é que tu mora. Então, na entrevista de emprego, lembra que eu falei venda e confiança? Então, você já tem que começar falando do seu pessoal. Teu nome, tua idade, onde é que tu mora, com quem tu mora, o teu contexto familiar, né? Enfim, eu trouxe aqui alguns exemplos meio pessoais. Ah, moro com meu marido e com minha gata. Isso foi uma menina que eu estava fazendo entrevista que falou. Eu não tenho gato, né? Mas eu achei interessante porque ela trouxe o contexto pessoal dela, um contexto familiar dela. O recrutador, ele fica imaginando várias coisas. Então, quando você já dá a informação, não dá espaço para desconfiança. Não, beleza, a mulher é casada, então tem uma certa estabilidade financeira, uma certa segurança, né? Mora com o marido, já tem um bichinho de estimação, pelo que eu entendi, não tem filhos. Então, tu não precisa abrir tanto, mas o recrutador, na mente dele, o entrevistador, ele já vai ficar gerando aquelas perguntas internas. E se você dá a informação antes, você se priva de, né? Você, na verdade, se adianta. Você se adianta. Porque se tu não dá informação, ele começa a fazer pergunta da tua vida pessoal. E aí tu pode ficar um pouco nervoso com as perguntas. Mas se você se adiantar e já entregar antes, né? Falar de uma forma mais resumida e entregar antes, melhor ainda. Tu vai ficar mais tranquilo e a pessoa já não vai precisar ficar perguntando tantas coisas. Então já começa falando da sua parte pessoal, de forma resumida e da forma que você se sentir mais à vontade. Não precisa abrir muitos detalhes, mas se tu te sentir à vontade, por que não? Né? Falar dos seus gostos pessoais, de como é que é a sua rotina atualmente, do que você vive, de como é que você se alimenta, como é que é o seu dia a dia. A gente gosta de saber dessas coisas. Para entender tanto o perfil de personalidade, com quem é a pessoa que a gente está falando, mas também para entender, né, os valores e tudo mais. Aí sim, gente, depois de trazer a parte pessoal, vocês vão trazer a apresentação do currículo de vocês, tá? Começando sempre falando de formação, sempre falando de educação, tá? Formação entra, sei lá, qual é o seu nível de escolaridade, se é técnico, já falar do seu curso, se é graduação, pós-graduação, se você tem cursos complementares, daqui a pouco você tem 10, 15 cursos complementares e nem comenta na entrevista, a maioria das pessoas não comenta, tá? Eu tô falando para vocês coisas que eu vivo diariamente. Então, traz isso na entrevista. Às vezes você pode até comentar, nossa, eu tenho muitos cursos complementares, se eu for te falar que são vários, são mais de 15 cursos, e dentre eles tem Excel, tem desenvolvimento pessoal, gosto de estar sempre me atualizando, faço cursos online, estou sempre aprendendo lá no portal do BNE. Então, traz os cursos complementares. Isso demonstra educação continuada, demonstra que você não é acomodado, que você está se atualizando, tá? E aí sim vem para as experiências. Quando você for contar as suas experiências, pessoas que não têm experiência, você vai ficar só na educação mesmo, vai contar dos seus cursos complementares. Se você estiver participando de algum projeto voluntário, você pode falar também. E ok, você só estuda. E quem tem muita experiência, por onde começa? Você tem que fazer uma linha do tempo de crescimento, tá? Como você começou e até você chegar hoje. Não precisa entrar em grandes detalhes das experiências, mas você precisa trazer essa linha de construção. Quais são as experiências que você vai contar mais detalhes? Aquelas que têm a ver com a vaga que você está se apresentando. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Daqui a pouco tem uma pessoa que ela tem várias experiências na área de vendas. E tem uma, duas só na área administrativa e ela está fazendo uma entrevista para a área administrativa, financeira, enfim. Ela não precisa ficar contando, né, horas e horas ali, todos os detalhes da área de vendas que ela teve experiência, se aquela entrevista não é para vendas. Ela vai falar, olha, eu tenho X anos de experiência na área de vendas,
Mas eu tenho muita experiência também na área administrativa, que são essa, onde eu tive o cargo tal, o meu tempo de experiência foi tal, foi lá na tal empresa, as atividades que eu exercia era X, Y, Z. Então, as experiências que você vai entrar mais no detalhe são aquelas que têm a ver com a vaga que você está se apresentando. Guardem essa dica, porque é muito importante para quem tem bastante experiência e até para quem está fazendo transição de carreira. O que você pode falar? Ah, eu tenho muita experiência, por exemplo, na área de engenharia, eu estou mudando para a área de TI. Não tenho experiência na área de TI. O que você vai falar? Vai falar da sua experiência na área de engenharia, vai falar, inclusive, se você tiver resultados, se você tiver projetos interessantes, mas vai contar, ó, agora eu estou querendo fazer uma transição de carreira, já estou buscando bastante cursos na área de TI, que é a área nova que eu estou querendo exercer. Enfim, você tem que ser estratégico. Você não pode ficar 2 horas se apresentando, falando demais, mas também não pode falar de menos. A gente tem que se comunicar, tá? Então, sigam esse exemplo aqui, sigam essa ordem que vai ser sucesso garantido, dica da recrutadora falando para vocês. Isso aqui que eu estou passando para vocês é a forma perfeita que eu queria que um candidato se apresentasse. Isso aqui eu não ia precisar nem fazer mais nenhuma pergunta, ele já ia ter me entregado tudo, tá?